março de 1858, ela e Tiago vieram para esta cidade aqui, Lovet's Grove, atualmente chamada Bowling Green, para visitar algumas famílias guardadoras do sábado. Tiago White pregou no sábado em uma schoolhouse que ficava nesse local, e esta placa indica isso. No dia seguinte, faleceu um garoto de poucos anos de vida, e Tiago foi convidado a permanecer na cidade para realizar a cerimônia fúnebre aqui nessa schoolhouse no domingo. Após Tiago White pregar sobre o tema da ressurreição, Ellen G. White foi convidada a dirigir algumas palavras à família enlutada. Mas enquanto ela falava, Deus a arrebatou em visão. Esta visão durou cerca de 2 horas e gerou uma situação desconfortável no velório. No dia seguinte, segunda-feira, um casal de amigos levou Ellen e Tiago até a estação próxima aqui na cidade de Fremont, aonde eles tomariam um trem até a cidade de Jackson para depois retornarem para Battle Creek. Durante a viagem de trem até a cidade de Jackson, Ellen começou a descrever todas as cenas que havia visto na visão que aconteceu aqui numa schoolhouse. Foram reveladas a ela detalhes da luta cósmica entre o bem e o mal, tocando em pontos árduos da batalha, mas tratando também das cenas finais da história desse mundo. O Dr. Roger Kuhn, descrevendo essa história, diz que o que eles não sabiam é que um passageiro invisível e que não havia comprado um bilhete ouvia atentamente tudo o que Ellen dizia para seu esposo Tiago. Era Satanás, e ele buscaria de alguma maneira impedir que a visão fosse publicada. Quando o trem chegou à estação de Jackson, Ellen e Tiago foram recebidos por um casal de amigos, Daniel e Abigail Palmer, que os levou para sua casa. Eles teriam um período de descanso antes de seguir viagem para Battle Creek. Enquanto estava na casa desse casal de amigos, Ellen foi acometida de um mal súbito. Posteriormente, ela descreveu: minha língua se recusava a falar o que eu desejava dizer e parecia grande e amortecida. Uma sensação estranha, gelada, passou por meu coração, por minha cabeça e no meu lado direito. Ao levantar-me para andar, frequentemente cambaleava e às vezes caía ao chão. Por um curto período de tempo, eu não esperava viver. Era o terceiro derrame que eu tinha com paralisia, e embora estivesse a pouca distância de casa, eu não tinha esperança de rever as crianças. Lembrei-me do triunfo que havia experimentado em Lovet's Grove e pensei que tinha chegado o meu último testemunho e me senti pronta para a morte. Chegando na cidade de Battle Creek, Ellen se lembrou das orientações divinas para escrever a visão, mas ela estava tão fraca que não podia escrever senão 1 página por dia, descansando depois disso 3 dias. Mas à medida que ia avançando na escrita, suas forças iam aumentando, e antes de terminar o manuscrito, o efeito do ataque sofrido em Jackson havia a deixado por completo. Depois de árduos meses de trabalho e com sua saúde debilitada, ela concluiu o manuscrito de 219 páginas que recebeu o título O Grande Conflito entre Cristo e seus Anjos e Satanás e seus Anjos. Por ocasião da Assembleia em Battle Creek, no mês de junho de 1858, Ellen teve outra visão. Nela, foi mostrado que o mal súbito que ela sofrera na cidade de Jackson foi uma tentativa de Satanás para tirar-lhe a vida, a fim de impedir que a visão do grande conflito fosse escrita. Porém, anjos de Deus foram enviados em seu auxílio para colocá-la fora do alcance de Satanás. Sim, esta visão do grande conflito foi tão essencial para compreendermos esse tema que quase custou a vida da profetisa. Quando Ellen e Tiago chegaram aqui em Jackson, vieram de trem
desde Fremont até aqui, eles se hospedaram na casa de Daniel Palmer e sua esposa Abigail. Eles eram amigos, passaram aqui muitas vezes, e foi quando estava nesta casa que Ellen G. White sofreu um ataque. Satanás tentou tirar-lhe a vida. Aqui nós temos a sepultura de Daniel Palmer e sua esposa Abigail. Foi um casal muito sincero e leal à igreja, e boa parte dos seus recursos foram empregados para o avanço da pregação do Evangelho. Daniel Palmer morreu em 18 de janeiro de 1897, aos 79 anos de idade. Deixou sua esposa Abigail com 74 anos de idade e seu filho, 7 netos e 2 bisnetos. Ele era um homem tão respeitado aqui na cidade de Jackson que pastores adventistas, batistas, congregacionais oficiaram o seu funeral. Abigail, sua esposa, morreu em novembro de 1902, aos 79 anos de idade, e foi enterrada aqui, ao lado do seu esposo, nessa seção católica desse cemitério aqui da Francis Street, em Jackson. Sua lápide tem uma Bíblia, e sobre a Bíblia estão esculpidos 2 textos, Gênesis 2, 2 e 3 e Êxodo 8, 9 e 10. Textos que falam a respeito da mensagem do sábado, da verdade que ele acreditava. Quando Ellen G. White se sentia um pouco melhor lá em Jackson, ela então veio aqui para Battle Creek. Eu estou agora na casa onde ela e Tiago moravam. E foi aqui, nessa casa, que ela escreveu tudo o que Deus havia revelado a ela em visão lá em Lovetts Grove. Ou seja, sentado nessa cadeira, nessa escrivaninha, Ellen G. White então produziu a primeira versão do livro O Grande Conflito, que conta a história desde o início até o final e desmascara todas as artimanhas de Satanás envolvidas no grande conflito.